existia um preconceito no passado. Como que foi começar e talvez enfrentar muito desses preconceitos de pessoas mais tradicionais, que não viam a dança como uma forma de adorar a Deus? Como que foi começar e desafiar mesmo essas pessoas a enxergarem a adoração através da dança? Aliás, a pergunta da Luciana é muito pertinente. Eu mesmo fui um dos que participei desse momento onde a dança foi pioneira, né? Onde você trouxe a dança em Lagoinha, com Diante do Trono ministrando, e aí tanta gente falando, meu Deus, o que é isso? E depois, passando-se 2, 3 aninhos, estavam todas as igrejas já com a dança lá, fazendo seu espontâneo, seu ato profético. A gente estava falando aqui de pesquisa, né? Antes de eu entrar, eu acho que a pesquisa nos aponta isso, né? Esse objetivo de pesquisa. Ela nos mostra estatísticas que comprovam como o curso da história nos dando respostas e frutos, né? Por exemplo, pensando nisso aí, você vê que até hoje a gente tá aí, a Lagoinha continua com o projeto, né? As coisas são super dinâmicas, aconteceu um monte de coisa. Hoje nós temos a fábrica de artes e o DNA, segundo o pastor Márcio e a Ana Paula mesmo, né? Fala que o DNA hoje é uma referência para a própria igreja. E a gente está implantando o DNA em vários lugares no Brasil. Para quem não sabe o que é o DNA, você explica. É um projeto. Quando o pastor Márcio nos convidou para assumir o Ministério de Dança novamente, dentro dessa nova estrutura que é o Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista de Lagoinha, então você tem ali departamentos. A gente fala Ministério de Dança porque é uma maneira didática mesmo, porque é um ministério de ministrar, é semear, né? Então nós temos o departamento de dança. Então eu fiz um projeto, apresentei um projeto para o pastor Márcio, estou me convidando, mas eu tenho uma proposta. O que a gente sabe fazer é o que a gente faz no Mudança. Só que a nossa ideia é gerar mudança. Não é ficar enfeitando o culto, não é ficar uma coisa bacana, ou envolver os jovens. A gente precisa de ter um projeto, né? E aí a DNA é a dança da noiva para o avivamento. Porque a gente tem que ter um objetivo. Então, DNA é a sigla de Dança da Noiva para o Avivamento, que envolve todos os dançarinos, no caso de Lagoinha, que estão ligados a esse Ministério de Louvor e Arte. Todos, então, estão ligados nesse departamento DNA. Todos os grupos de dança, né? Na verdade, o que aconteceu? A nossa ideia é quando a gente assume o Ministério de Louvor novamente, né? A Ana Paula volta e o Sérgio assume a parte da música, o Robinho, o canto e a gente na dança. A ideia não era administrar grupos, mas administrar pessoas, porque a igreja cuida de ovelhas, né? A igreja não cuida de grupos, né? O objetivo é vidas, né? Então, é tão interessante que em cima do que a gente estava falando, que é uma resposta para nós, que é um projeto de Deus, porque um projeto de Deus, ele persevera. Então, a dança da noiva para o avivamento, ele vai cuidar de pessoas, os integrantes. Então, a gente convidou as pessoas para vir, olha, agora é um único grupo, nós somos é o DNA. Mas os grupos que quiserem continuar com a sua estrutura, vocês são bem-vindos também. E a gente tem trabalho para vocês, né? Então, muitas agendas que vinham para nós, Mudança, né, eu comecei a enviar os outros grupos. Mudança era o grupo de dança que você liderava. Agora, isso que você está falando é muito perceptível para a gente que está no contexto de Lagoinha todos os dias, né? E nos domingos, principalmente, quando você vê, são os cursos onde tem mais pessoas dançando, essa questão do lidar com o indivíduo. Porque, primeiro, havia um preconceito muito grande com relação à dança, não só das mulheres dançando, mas também de homens dançando. E hoje, isso caiu, assim, de forma total, porque você tem homens dançando, inclusive, eu poderia até dizer que é um projeto de inclusão social, porque tem surdos dançando. Fala um pouco disso. Gente, estou apaixonada com essa ideia, né? E, assim, voltando, eu fiquei muito feliz quando o pastor Márcio topou a ideia, né? Quer dizer, assim, gerou um estranhamento, porque você mexeu na estrutura dos grupos, você mexeu no queijo do outro. Então, você convencer, aí vem para a pergunta que você fez, né? Sim. Que a gente volta no início. Existia uma estrutura muito rígida, né? Assim, aos olhos dos homens, né? Mas Deus, ele é muito dinâmico, é o cântico novo, né?
Então, voltando à sua pergunta para linkar na dele, eu acho que a gente veio rompendo paradigmas. E que é o que Jesus fez quando ele veio. Ele rompeu paradigmas. Então, quem está linkado no Cântico Novo e na visão do Espírito Santo, segue rompendo paradigmas. Lagoinha está nisso há quantos nítido, anos, né? Quer dizer, quando a gente começou, né, o que alavancou a dança foi o Diante do Trono. Aliás, o Diante do Trono alavancou um monte de coisa, né? Eu me lembro num culto, por exemplo, que a gente foi ministrar, era um culto de Natal. E foi muito difícil aquele dia, porque uma irmã chegou para mim perto, por exemplo, levantou minha saia. O que você está usando aí de baixo? Aí eu falei, estou usando, na época a gente usava um fusô total. Começava aqui, vinha aqui, ia no pé, né? Para fechar a brecha. Mesmo assim, ela disse para mim, olha, tenho certeza que eu vi a sua calcinha. Meu Deus. Eu falei assim, irmã, só se você tiver a unção do raio-x. Porque aí eu mostrei pra ela, eu falei, mas eu tenho certeza, eu vi, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que lidar com isso, Olha, né? que difícil. Não, até essa questão da sensualidade, muitas pessoas alegavam isso. É até bom explicar para muita gente que está em casa, que não entende por que existia essa resistência, porque pra gente hoje é fácil, é natural a gente olhar e enxergar a santidade naquilo ali, a adoração. Já quebraram todos os paradigmas. Porque o paradigma já Ou foi já quebrado. foram quebrados por Ainda muitos, tem né? mais para quebrar. Agora, mas por que essa resistência no início? Era mais a questão da sensualidade, de repente dos cabelos? Fala um pouco sobre. Eu acho que é religiosidade mesmo, sabe? Dificuldade de lidar. Tudo que é diferente, né? E o A corpo, resistência. eu acho que até hoje nós ainda temos dificuldade com o nosso corpo, né? De lidar com o corpo. De tocar o corpo, de ver o corpo. E isso, se você for fazer uma pesquisa, né, a antropologia, ela vai nos mostrar um pouco isso, a sociologia vai nos mostrar um pouco isso. E você faz uma visita histórica, onde tudo isso começa, você vai ver na própria distorção da Bíblia, porque antes da Bíblia não tinha esse problema, né? Mas quando você fala de pecado, né? E a gente sabe o que é o pecado, é desobediência, né? É a distorção daquilo que Deus sonhou para nós, mas a gente vê que historicamente há uma distorção da compreensão do que é pecado. E aí, na Idade Média, o pecado é associado à cor, né? E a gente vê uma frase muito categórica de Platão, que é uma influência muito grande na teologia vamos dizer, católica, apostólico-romana. Pagã, né? Quando eu falo católico, eu não estou falando de igreja católica, estou falando de teologia. De um dogma, tradição teológica, que vai se apoiar muito lá em Platão, que vai dizer que o corpo é a prisão da alma, né? E ele tinha que castigar esse corpo tinha que ser provado. E aí você na Bíblia há pouca compreensão disso, que vai dizer, olha, se você pecar no pensamento, já é pecado. Então, não precisa ser concretizado no corpo. Quer dizer, e a gente vê ao longo da história a deturpação desses sentidos, desses significados. Então, a gente chega hoje, século XX, XXI, né? Que no século XX a gente viveu essa transição, né? Esse pensamento, ele é muito vivo. Sim. Então, a dificuldade de lidar com a dança, principalmente com a dança, eu acho que a dificuldade de lidar com o corpo, né? E o Brasil ainda tem essa coisa do gingado, mais aguçado, né? A sensualidade associada ao gingado, ao corpo. Então, ou seja, eu acho que o que a gente viveu, essa quebra de paradigmas, ela vem pelo canal do Espírito Santo, que ele vai quebrando tudo, e por frutos, né? Eu acho que a gente conseguiu. E você podia falar um pouco mais sobre a frutos. questão da inclusão social que você começou falando? Então, aí o paradigma que a gente rompe em relação ao corpo continua rompendo, né? Uhum. E aí você imagina uma pessoa que nesse corpo ainda tem uma dificuldade, um impedimento e, entre aspas, uma mancha. Uma pessoa que, entre aspas, seria incapaz, né? Ora, qual que é a incapacidade para adorar? A única coisa que te impede de adorar é o pecado, né? O culto de domingo foi incrível falando sobre isso, né? Então, quando a gente foi voltando no DNA, a dança da noiva para o avivamento, eu falei assim, mas esse nome está tão comprido, vamos fazer uma sigla. Deu DNA. Nisso o Espírito Santo já começou a falar,
falei assim, Deus, que projeto é esse? Porque o DNA é a sigla também daquilo, de uma composição, da característica genética de todo ser vivo. Né? Então, eu entendi que Deus estava, através desse projeto, querendo mudar o DNA. A começar de nós e mudar na igreja também. Porque a dança não é uma vírgula, a dança faz parte do corpo. E não é a dança, são as pessoas que dançam. Porque a dança, ela não pode fazer muita coisa. A dança precisa de alguém, né? A dança não existe se não tiver um corpo. Corpo, de novo, né? E aí, pessoas com a vida restaurada, com a vida no altar. Então, o DNA, a gente vem tratando essas pessoas. Uma coisa que aconteceu do nosso diagnóstico, muitas pessoas tinham saído do ministério, né? E o que a gente foi fazer? Nós fomos atrás dessas pessoas. Olha, vem, aí a gente começou a curar, fizemos uma parceria com o Ministério Rema, começamos a enviar essas pessoas libertação, cura, edificação. E aí, dentro da inclusão, eu trabalhei muito tempo com pessoas portadoras de deficiência visual, com cadeirantes, quando eu trabalhei na Secretaria Municipal de Esportes. E eu tinha um sonho de trabalhar isso na igreja, né? E aí eu conversei com a pastora Rúbia, fui fazendo outros contatos e as pessoas abriram, porque já existia um ministério que trabalhava com isso, né? Então eu procurei os pastores, os líderes, eles toparam, vieram para o DNA e a gente tem trabalhado aí. Com os surdos, viu? Para você que não pegou aí o que nós estamos falando, são surdos que fazem parte dessa companhia de danças da igreja. E olha, eles dançam. Você pode perguntar, como é que o surdo dança? Ele não ouve o som. Não sei explicar. Quebra de paradigma. E nós temos portadores de deficiência visual também. Quando é verdade, a Isabel é a dançarina. Né? Então, assim, e tem pessoas que estão dançando ali, as pessoas nem percebem que tem a dificuldade, né?